Neste vídeo vamos falar sobre a inflação americana, petróleo, agenda ESG do Joe Biden e como a conjuntura atual começa até mesmo a lembrar a década de 1970. Então vamos ao vídeo. Muito bem, todos aqueles que estão chegando agora aqui no canal, meu nome é Fernando Urrich, aqui a gente fala de economia, mercados e investimentos. Se você gostar do conteúdo, considere se inscrever ativando o sininho aqui embaixo e também compartilhando esse vídeo. Bom, quem tem acompanhado o canal há mais tempo sabe que a gente vem falando sobre a inflação americana, como tínhamos aí um cenário perfeito para que os índices de inflação registrassem altas como tem registrado. Estamos em alguns casos com a maior inflação desde a década de 90, outros desde a crise de 2008 e alguns indicadores até aumentando e ainda sem sinal de ceder de fato. Então a inflação é mais alta do que o Fed e o governo americano esperava e menos transitória também do que eles imaginavam. E claro, foi o cenário perfeito por conta da pandemia, choques de oferta, choques de demanda e muito por conta de todo esse combustível de liquidez, impressão de dinheiro, tanto pelo Fed quanto pelo Tesouro Americano, em consequência do seu brutal déficit fiscal. Mas o que tem acontecido agora e os contornos que a coisa toda está tomando, é importante a gente entender porque, de fato, lembra a década de 70, algumas questões que eu vou trazer para vocês, até porque agora volta o petróleo a ser uma preocupação nos Estados Unidos, e o que aconteceu nos últimos dias assim, é até uma ironia do destino, vocês já vão entender por quê. E quem quiser saber mais sobre petróleo, já fiz vídeo sobre o tema aqui, vou colocar os links aqui em cima também, porque é um desdobramento do que já foi um alerta, do que já tinha sido um alerta meu aqui sobre agenda ESG, que está prejudicando o setor, a produção de petróleo, e claro, isso reflete no preço do barril e, por consequência, no preço dos derivados, gasolina, óleo diesel e tudo mais. Então vamos falar sobre isso. Primeiro, eu vou mostrar aqui a inflação americana porque ontem, quarta-feira, saiu a inflação oficial, o Consumer Price Index, e é o que eu quero botar aqui na tela. Então esse foi o Consumer Price Index, veio em 5,4 praticamente, né? 5,37% em julho de 2021, um pouquinho abaixo do mês passado, mas ainda assim no maior patamar ali desde junho de 2008. E se colocássemos aqui o Core CPI, que é o núcleo do CPI, ele também mostraria uma inflação mais alta desde lá do início da década de 90. Mas um outro indicador que é importante e que até o mercado tem prestado pouca atenção é o Producer Price Index, ou preço ao produtor, que aqui no Brasil está subindo chegou a subir acima de 40% em 12 meses, mas nos Estados Unidos também está subindo bastante. E é isso que é importante ver, deixa eu colocar na tela também aqui, vamos lá. O Producer Price Index, onde nós temos o indicador que está subindo aqui 19,8%, leitura de julho, esse acabou de sair hoje, dia 12 de agosto, que eu estou gravando esse vídeo, e é o maior patamar, vejam só, desde o início da década de 70, 1974. Maior aumento do preço ao produtor nos Estados Unidos desde a década de 70. Não é 5 anos ou 10 anos, é 40, 50 anos. E mais um agora, o preço de produtor. Esse até é um indicador um pouco mais recente, a série não vai tão longe assim, começou em 2011, que é o preço ao produtor considerando produtos de demanda final, que também está no maior patamar, 7,8% crescimento ao ano, agora em julho, maior patamar e longe da última leitura, que começou aqui em 2011. Mais um para acabar, agora é esse mesmo indicador, então Producer Price Index, demanda final, porém excluindo custo de energia e custo de alimentação, que também está no maior patamar, 6,23%, que é o maior desde lá de 2011. Então, por todas as óticas, por vários indicadores de preços que a gente tem visto, sim, a inflação americana está mais alta, bem mais alta do que as autoridades esperavam, e menos transitória porque ela tem se mantido elevada. E agora eu vou mostrar mais um indicador
Que esse, assim, eu não conhecia, para mim foi uma surpresa. Eu vi essa semana o Sven, que é um investidor americano, aliás, britânico, e ele é bem, assim, polêmico, mas é interessante as postagens dele no Twitter, e ele compartilhou esse indicador e eu não conhecia. Então, todo mundo conhece o CPI, que é o Consumer Price Index, é o nosso IPCA. Dentro deste indicador, o Federal Reserve de Atlanta, ele decompõe esse indicador separando em preços flexíveis e preços grudentos, chamados sticky prices, e preços que são flexíveis, o flexible prices. Isso significa que os sticky prices são preços que têm uma alteração muito mais demorada, eles demoram muito para serem aumentados ou reduzidos. E os preços flexíveis, ao contrário, quando há algum surto de demanda, ou quebra de oferta, ou mais dinheiro em circulação, eles já respondem muito mais rapidamente à alteração aí da conjuntura. E nessa decomposição, o que a gente vê com os preços flexíveis, assim, eu vou colocar vocês e aí vocês vão ter a mesma reação que eu tive. Deixa eu botar aqui na tela, vamos lá. Então aqui temos os preços flexíveis, 14,14%. Esse aqui é o CPI, não é preços ao produtor, é o Consumer Price Index, preços flexíveis apenas. 14,14% de aumento ao ano em julho, que também é o maior patamar desde a década de 80, quando foi o fim de uma década muito inflacionária nos Estados Unidos, que foi a década de 70, e que ali entrou o Paul Volcker, o chairman do Federal Reserve, que conseguiu controlar a inflação, elevando os juros para acima de 15%, taxa básica acima de 15%. Mas olhando o outro indicador do Flexible Prices, que agora é o Flexible Prices que exclui energia e alimentação, também está subindo acima de 14%, 16,75% em 12 meses, essa é a leitura de julho, e que é disparado acima do segundo maior período aqui inflacionário, que foi também início da década de 70, lá com 11% de elevação. Então a gente vê o cenário que sim, a inflação é menos transitória e é mais elevada do que se imaginava. E o mercado começa a também buscar formas de se proteger dessa situação. Eu falei naquele vídeo sobre a minha carteira de investimentos, que vou colocar o link aqui em cima, onde uma das maneiras, quando se fala de renda fixa americana, é também o título do Tesouro que paga a variação da inflação. Então dá alguma proteção ao investidor, que é o chamado TIPS, Treasury Inflation Protected Securities. E numa matéria recente da Bloomberg, o que a gente tem é justamente essa análise, onde o mercado aqui a Bloomberg mostrando como os ETFs de renda fixa que protegem contra a inflação tiveram um recorde de fluxo de capital, de entrada de capital, agora nos últimos meses. Essa é uma matéria do dia 3 de agosto, deixa eu botar aqui, ó. Então vejam o Inflation Protected Security, que está tendo esse recorde que houve no mês de julho, foi lá, no dia aqui é diário, um fluxo de 1,9 bilhão de recursos buscando ETFs que protegem contra a inflação. Então, claro, o mercado está preocupado. E tudo isso me leva agora à questão que eu digo que é um tanto irônica, porque a gente está vendo essa demonização do petróleo, que eu relatei aqui já em alguns vídeos, de novo eu coloco os links aqui em cima, onde a agenda ESG está tentando dificultar, até mesmo impedir mais investimento em produção de petróleo, em projetos de petróleo e gás também. A gente viu a própria Energia Internacional, a Agência Internacional de Energia, IEA, International Energy Agency, também estimulando os países e dizendo que tem que acabar com qualquer novo projeto de exploração de petróleo. E claro, isso pode ter o reflexo, como já está tendo, de diminuir a produção, e com uma demanda que não diminuiu, ou diminuiu muito pouco, o que a gente está vendo é o reflexo nos preços, onde o barril de petróleo tem subido, e subiu bastante, chegou acima de $70, chegou a $75, teve uma queda nas últimas semanas, mas chegou em $75, que é um patamar bem elevado nos últimos anos. E claro, quando o petróleo sobe, isso impacta o preço final para o consumidor na bomba, lá no posto de gasolina, isso está pressionando o consumidor americano, ele está sentindo no bolso,
e passou agora a ser uma preocupação maior até mesmo da Casa Branca. E houve uma coletiva bem recente, que foi ontem mesmo, no dia 11 de agosto, onde o presidente Joe Biden, falando sobre a agenda Build Back Better, que é o termo é o programa que eles estão usando agora, onde eles falaram do pacote de infraestrutura, o pacote de 3,5 trilhões de dólares, que foi aprovado já pelo Senado na última hora, foi no finalzinho de terça-feira ou início de quarta-feira, então agora vai para a Câmara em final de agosto ou setembro. Mas ele passou uma boa parte destes comentários, uma coletiva oficial, apenas falando de inflação. Então sim, a inflação está preocupando agora, e eu vou colocar um breve trecho dessa coletiva, porque é importante demais esses comentários do Biden, e aí depois volta para mim. Deixa eu só preparar aqui o vídeo no ponto exato. Então deixa eu botar aqui, e aí depois volta para mim, eu faço os comentários finais e a gente encerra o vídeo. Então vamos lá. Fourthly, we're taking action to address gas prices as well. Today, gas prices are lower than they were early in this decade, but they're still high enough to create a pinch on working families. One key thing about the infrastructure bill that just passed the Senate is there are no gas tax increases. No gas tax increases. I made that absolutely clear that I would not raise gas taxes. I'm glad everyone in the Senate seemed to agree with that. But that's not enough. Recently, we've seen the price that oil companies pay for a barrel of oil begin to fall. But the cost of gasolines at the pump for more American people hasn't fallen. That's not what you'd expect in a competitive market. I want to make sure that nothing stands in the way of oil price declines leading to lower prices for consumers. So today, my director of the National Economic Council has asked the chair of the Federal Trade Commission to use every available tool to monitor the U.S. gasoline market and address any illegal conduct that might be contributing to price increases at the pump while the cost of barrel oil is going down. We also made clear to OPEC, the major oil exporting nations of the world, that the production cuts made during the pandemic should be reversed as the global economy recovers in order to lower prices for consumers. Então aqui esses comentários do presidente Biden, isso foi no dia 11, ontem, e esse vídeo é do canal oficial da Casa Branca, vale a pena assistir na íntegra, e ele falou muito mais sobre inflação, e não foi apenas esse ponto de petróleo e do preço da gasolina. Mas eu quero fazer dois comentários finais para encerrar o vídeo, porque o primeiro é o óbvio, essa ironia da presidência do Biden, com toda a agenda ESG também demonizando o setor de petróleo, querendo inviabilizar e diminuir o investimento em produção de petróleo no país. Esse ano, em 2021, teve legislação que acabou destruindo o emprego no setor de petróleo nos Estados Unidos, e agora ele está implorando para a OPEP aumentar mais a produção para combater o problema do petróleo que está ainda elevado, que está impactando o bolso do consumidor final e que, segundo a Casa Branca, pode até comprometer a retomada econômica global. E eles publicaram também ontem, no dia 11, essa declaração aqui do o National Security Advisor, que é o assessor de segurança nacional, onde eles então estão pedindo para a OPEP aumentar a produção, e aí no final dizendo aqui que mercados competitivos de energia vão assegurar fornecimento seguro de energia e estável, e que a OPEP+, que seria a Rússia, OPEP mais Rússia, precisam fazer mais para apoiar sustentar essa retomada. É realmente altamente irônico. E aí, claro, veio o governador do Texas, o Greg Abbott, para dar uma chapuletada na Casa Branca, dizendo o seguinte: querida Casa Branca, o Texas pode fazer isso. Os nossos produtores podem facilmente produzir esse petróleo se a sua administração simplesmente sair do caminho. Permitam que os trabalhadores americanos e não a OPEP produzam o petróleo que pode reduzir o preço da gasolina. Não nos façam dependentes em fontes estrangeiras de energia. Então, claro, não dá para deixar barato, e essa é a ironia. E qual é o comentário final?
que é o que eu falei no início do vídeo, como tudo isso começa a relembrar um pouco a década de 70, onde foi uma década altamente inflacionária, uma década que tivemos o primeiro choque do petróleo em 73, depois no final da década, e era inflação elevada com petróleo, problemas de petróleo, e claro que hoje o petróleo volta à cena por razões distintas, mas novamente tem esse problema. Mas além disso, o que me chamou muito a atenção no vídeo do Biden é essa retórica mais governo contra mercado, governo querendo monitorar o que as empresas estão praticando de preços para se certificar que não há nenhum aumento ilegal, onde algum produtor esteja, porventura, se aproveitando da conjuntura para lucrar em cima dos consumidores. Então, assim, essa retórica pode nos colocar numa rota de daqui a pouco até o governo querer inventar novamente nessa rota de controle de preços, que seria o pior dos mundos. Mas como isso já aconteceu no passado, e não dá para descartar que isso venha acontecer novamente. E por isso que eu coloquei esse vídeo, porque realmente me chamou a atenção as palavras utilizadas pelo Biden, e que pode levar a economia americana numa dinâmica nada benéfica em termos de harmonia dos consumidores, produtores e do livre sistema de preços. Mas enfim, realmente é o que temos para hoje. Essa ironia do Biden implorando para a OPEP, dizendo que é para ajudar a economia global e não comprometer a retomada, mas assim, a gente sabe que o problema é que está comprometendo a própria popularidade da administração do Biden, porque sim, está pegando no bolso do consumidor, como a gente mostrou em todos os gráficos. Os americanos estão sentindo, sim, a perda de poder de compra da sua moeda também, que é a maior, por várias métricas, desde o início da década de 90, 80 ou até mesmo 70. Fico por aqui, sigamos monitorando como sempre, volto no próximo vídeo, espero que tenham gostado. E novamente os links todos utilizados colocarei aqui embaixo. Comentem o que vocês estão achando. Se algum de vocês mora nos Estados Unidos e está assistindo o vídeo, também comente aqui embaixo o que vocês estão vendo aí na pele no dia a dia. Fico por aqui e até o próximo vídeo.